muita gente não conhece. Vê a gente hoje assim, né? Todos os dias, achando que a gente já tem uma história que começou de agora, mas não é. Na verdade, a gente tem uma infância realmente muito sofrida, né? Eu tava até lembrando do dia desse, né? Que fui conversando com a equipe, né? Falando da nossa infância, que era justamente quantas dificuldades nós passamos para estudar. Que eu lembro dessa chuva, e nós morávamos na Aruana na época, lembra? Que o ônibus não entrava. Então a gente tinha que andar mais ou menos umas 6 quadras para chegar até o ponto de ônibus, para que a gente pudesse pegar o ônibus para ir para a escola. Isso a gente sairia muito mais cedo. Às vezes não dava nem tempo para almoçar e nem para comprar o lanche, porque também não tinha o dinheiro do lanche, né? Era muito engraçado. Quantas vezes eu tive que dividir a roleta com você, lembra? Você passava por baixo, que você era um pouquinho menor que eu, mais magrinho. Ou a gente passava os dois juntos. Que eu falei, muita gente acha que a gente veio, né? Que é tudo bonitinho, tudo arrumado, doutor Alisson no porte dele. Hoje tá com um carro maneiro, uma casa maneira, estruturado, mas não sabe o que nós passamos lá atrás para ele construir tudo isso. E eu falei da época da pandemia, que muitos fechavam, você tava evoluindo. A pandemia foi isso. Eu lembro que todo mundo para fechar e ele procurando formas de estruturar, tanto psicologicamente, quanto a parte da estrutura mesmo na clínica dele. Eu não estava ainda com ele, mas eu acompanhei de longe, eu via o esforço dele, fazendo mentoria cara. Comecei a estudar gestão. Aí, quando começou a pandemia, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa fora da caixa, porque senão eu vou quebrar. Todo mundo fechando, as empresas falindo, né? Aquele caos, não pode atender. E agora? Eu tive que me inovar, né? Aí foi quando eu comecei a criar um monte de estratégia. O pessoal demitindo e eu contratando. Ele contratando. Me preparei, né? Preparei as clínicas para poder atender no processo de urgência e emergência, que é o que estava podendo ser feito naquele momento. Mas eu me adequei e busquei. Tudo que acontece de ruim, a gente tem que buscar o ponto positivo. Foi isso que eu fiz na pandemia. Peraí, o que eu posso fazer aqui para me beneficiar? É atendimento de urgência e emergência, então vou pra cima com isso daí. Aí paramentei a equipe toda, botei um monte de kits de álcool em gel com máscara, mandei fazer mais de 2.000 kits. Saiu distribuindo Pros pacientes que vinham na clínica, potinho de álcool em gel com a máscara. Dava um pacotinho, todo mundo que ia na clínica com álcool em gel na porta, propé, todo mundo encapuzado, parecendo um astronauta. Mas a gente atendendo, foi liberando mais algumas coisas. Era o lockdown, né? Era o lockdown. Aí parou o lockdown, aí a gente começou a abrir. Aí eu comecei a fazer consulta online, que ninguém fazia isso. Peraí, vou entrar na consulta online, vamos movimentar. Eu atingi um faturamento de 150k. Eu tripliquei o meu faturamento na pandemia. Que era 50, foi. E com menos funcionários, hein? Com menos funcionários. Aí comecei a contratar mais gente. Pronto, aí eu entrei em 2021 já faturando alto e já no outro nível de clínica. Verdade. Mas foi a pandemia que me destravou. Eu tava, né, aplicando, mas lentamente. A pandemia me fez dar um salto. Você vê quando a mentalidade é preparada para qualquer tipo de problema, né? Que vem o SOS, ele já tá ali buscando. Porque é isso que os empresários não sabem hoje, que para você crescer, você tem que investir. E eles não querem investir, eles querem crescer sem investir. E não existe crescimento sem investimento. Não existe. Essa é a realidade. E essa é a mentalidade de uma pessoa evoluída. Mas eu tive que fazer algo diferente. Eu tive que sair da minha zona de conforto e buscar realmente fazer alguma coisa diferente. E deu certo. Mas olha, ele se incomoda quando vê vocês sem bater meta, quando vê vocês sem evoluir. Porque quando a pessoa vem num histórico positivo é uma coisa, só vai crescendo, mas você cresce, para, é declínio, oscila demais. E por que oscila? Porque eu me proponho a me travar. Eu tenho minhas crenças de limitantes que me travam. E isso que ele fala de propósito. A gente não muda só a vida de profissional e de clientes, e sim de colaboradores, que eles entram aqui de um jeito e saem de outro. Porque o crescimento faz a gente destravar muita coisa. E é isso que os colaboradores que entram aqui, eles passam por uma transformação imensa. E eles só percebem isso, às vezes, quando levam um choque de realidade do externo. O externo ensina, é que nem pai, mãe. Quem vai ensinar é a vida. A vida ensina. E aí eles querem retornar para casa. Mas isso daí tem muito a ver com propósito, né? Com porquê. Porque se eu não tivesse uma responsabilidade, como é que eu ia seguir em frente? Eu ia desistir. Então eu comecei a pensar o quê? Nas pessoas que dependiam de mim. Naquela época eu estava com 8 colaboradores antes da pandemia. Hoje a gente triplicou.
né? Graças a Deus. Eu vivi justamente isso aí, ter que sair da caixa, né? Eu comecei a pensar, peraí, essas pessoas, se a clínica quebrar, o que vai ser dessas pessoas? O que vai ser de minha família, que depende diretamente de mim? Espera aí, eu não posso desistir. Então, o meu porquê falou mais alto. Então, a pessoa tem que ter um propósito, tem que ter um porquê. É uma motivação interna para não desistir, porque em vários momentos da vida você vai pensar em desistir, independente do nível que você esteja. Vai encontrar um obstáculo, vai querer parar, eu não vou por aqui, está muito difícil. Então, você vai pensar em desistir em boa parte dos obstáculos que vai aparecer. Mas aí tem que entrar o porquê. O que é que lhe motiva para seguir em frente? Foi isso que aconteceu na pandemia comigo. Comecei a pensar nas consequências que podia acontecer se eu não seguisse em frente. Nessa época que você já conseguiu também descobrir a forma de setorizar, né? Eu estava começando a setorizar, eu melhorei ainda mais. Foi melhorando. Comecei a fazer mais investimento de marketing que eu fazia pouco. Comecei a estruturar. Aí fui para cima mesmo. Não tive medo, né? O medo da pandemia, de toda aquela situação, não me travou. Enquanto muitos queriam recuar sem gastos, não, ele vai investir tudo. Né? Eu não tenho medo. O gestor ele não pode ter medo. Quem é gestor não pode ter medo. É verdade. Você tem que ir para cima e investir, claro, com os pés no chão, sem loucura, né? Mas é preparar a base, saber o passo que você vai dar. Você tem que investir com previsibilidade, né? Sabendo, peraí, eu vou fazer isso, mas isso pode gerar tal resultado. Então eu sempre fiz isso. Tudo que eu faço é projetando uma possibilidade de resultado. Se o resultado não vir, faz parte. Em vários momentos você vai investir num negócio que não vai dar o retorno. Mas você tentou. Não deu certo, vai para o próximo. Mas você não pode parar, travar e ficar esperando cair do céu.